Olá, meu nome é Daniel Brandão e eu sou o instrutor responsável pelas dicas de Excel com o Instituto IDES. Segue agora mais uma dica. Acompanhe! Outra fórmula, que nós podemos utilizar aqui de maneira bem prática, que também é uma fórmula condicional, é a fórmula do conte-se. O que é o conte-se? O conte-se é eu fazer uma contagem, esse conte é de contagem, ele vai fazer uma contagem de acordo com uma condição. Por exemplo, eu tenho aqui minha lista e eu quero saber quantos são adolescentes, quantos são jovens e quantos são adultos. E a minha fórmula do conte-se vai ser da seguinte maneira. Eu coloco o sinal de igual, a função conte-se, e eu vou ter então um intervalo de células que eu vou fazer o teste, e depois o que eu quero que apareça, o que eu quero que ele some. Ele vai somar o que tiver dentro desse intervalo e contiver a palavra adolescente. Então, nesse caso, eu coloco conte se o que tiver nesse intervalo for igual a adolescente, que é o critério. Tá certo? Então, ele faz uma comparação e me dá o resultado. Para jovens eu vou fazer a mesma coisa. Mesmo intervalo de células, só que a palavra a ser buscada é a palavra jovem. E para adulto, a mesma coisa também, mesmo intervalo de células, ele vai procurar pela palavra não adolescente, mas pela palavra adulto, certo? Aperto o Enter e ele vai me dar o resultado. Então, eu tenho 3 jovens, um adolescente e um adulto. Confere? Confere, eu tenho 3 jovens, um adolescente e um adulto. Tá certo? Nisso, então, nós temos a função se e a função conte-se sendo aplicada de maneira prática. Eu tenho uma outra fórmula também, que é a fórmula do soma-se. Então, eu quero, por exemplo, que ele me traga um resultado. Eu quero que ele me faça uma somatória das idades, por exemplo, caso seja adolescente. Eu quero que some todas as idades de quem é adolescente. Como é que eu uso a fórmula do soma-se? A fórmula do soma-se se escreve dessa maneira. E a primeira coisa que ele faz é buscar por um intervalo de células. Então, eu vou ter lá um intervalo de D2 até D6. E depois eu venho com o critério. Qual é o critério para você fazer a soma dos valores? Reparem que há uma diferença entre o conte-se e o soma-se. O conte-se ele vai fazer a contagem de quantos nós temos dentro desse critério de adolescente, que no caso aqui é 1. O soma-se vai falar o seguinte, olha, dentro de D6, D2 até D6, se tiver a palavra adolescente, então você vai somar a coluna idade, que é de C2 até C6. Então, ele vai fazer a somatória apenas dos adolescentes. Quando eu apertar Enter, ele vai me dar o resultado de 11. Por que 11? Porque eu só tenho um adolescente e a idade dele é 11. Em jovens já vai dar 48. Por quê? Porque o critério vai ser o mesmo. Soma-se, esse é o intervalo, mas o critério será jovem. A palavra a ser buscada aqui em faixa etária é jovem e a coluna a ser somada continua sendo a mesma. Então, ele vai me dar o resultado de 48, que seria a soma de 14 mais 16 mais 18. Reparem que se eu mudar aqui a idade, eu colocar 15, por exemplo, o valor de jovens passa a ser 49, porque ele está fazendo a somatória. E adulto, mesma coisa. Função soma-se, intervalo de células, digo qual é a palavra que eu estou procurando e dou isso. Reparem que se eu mudar aqui, se eu colocar errado aqui, por exemplo, porque eu estou procurando a palavra adultos. Reparem que nós não temos a palavra adultos aqui, certo? Eu tenho a palavra adulto. Se eu apertar Enter, ele vai me dar 0. A mesma coisa vale para o conte-se. Se eu colocar aqui, por exemplo, adultos, ele vai me dar 0, justamente pelo fato de que eu estou buscando por uma palavra que não existe dentro do meu intervalo. Se você gostou, curta e compartilhe essa dica. Nos vemos em um próximo momento.